Banco do Brasil chegou abaixo dos R$ 24. Nesse exato momento, a R$ 23,77. Será que chegou a hora de comprar Banco do Brasil? Qual seria, afinal de contas, o preço justo de BBAS3 nesse momento e principalmente para o ano de 2025? Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E aqui vamos tratar a respeito do Banco do Brasil, que agora abaixo dos 24. E vamos lembrar o seguinte: muitos disseram, o Luan acha que tem bola de cristal, achando que Banco do Brasil vai continuar caindo. Inclusive, eu disse que Banco do Brasil lá nos 29 iria desabar e recebi algumas críticas. Mesmo quando teve a queda inicial após a publicação do resultado do primeiro trimestre de 2025, eu continuei dizendo, a ação pode cair ainda mais. E estava ali a 26 e pouquinho. Por que eu disse isso? Experiência, pessoal. Tempo de tela, avaliação da empresa, frustração da expectativa. Por isso que eu digo, não se afobe em querer comprar a qualquer preço. Tenha calma, paciência até mesmo nos aportes. Mas e agora? Abaixo dos 24? É o que a gente vai descobrir. Como eu disse, nesse exato momento, a ação continua caindo a 23,78. O Ibovespa, por sua vez, cai quase 0,5%. Portanto, Banco do Brasil, nesse estresse todo, continua caindo mais do que o Ibovespa, significando, inclusive, que a volatilidade da empresa aumentou, de tal modo que o seu beta, o nível de sensibilidade em relação ao Ibovespa, também aumentou, porque o Banco do Brasil está caindo mais do que o Ibovespa e subindo menos do que o Ibovespa em dias de alta. Sendo que, historicamente, a volatilidade do Banco do Brasil costuma ser inferior ao Ibovespa. Então a gente vive um momento de estresse em relação ao Banco do Brasil. Um sinal disso é quando a gente consulta, por exemplo, eu tenho conta no BTG, sou consultor inclusive credenciado ali ao BTG. E você vai notar que em ações em aluguel, Banco do Brasil passou a estar nessa lista de ações em locação, algo que costuma acontecer apenas em grandes correções da Bolsa de Valores, o que a gente não está vendo nesse momento. Sendo assim, isso reforça que a gente passa por um momento de estresse em Banco do Brasil. E por que disso? A gente já comentou bastante. Isso decorre do fato de que o Banco do Brasil frustrou muito as expectativas do mercado, inclusive foi obrigado a revisar o seu lucro líquido, o que ainda não foi publicado. A última publicação do Banco do Brasil só deixou o seguinte: deixou em aberto que o lucro líquido projetado para 2025, o que a gente chama de forward guidance, ficou em revisão, já que no primeiro trimestre o lucro reportado foi de apenas 7,4 bilhões de reais. Nossa, Luan, você fala apenas como se fosse pouco. É relativamente pouco. Por que relativamente? Relativamente em relação aos outros bancos e principalmente ao Itaú, que já adotava a nova norma que impactou diretamente esse resultado mais fraco de Banco do Brasil. E aí veja que se o banco continuar reportando um resultado próximo de 7,4, 7,5 bilhões, ele não vai chegar tão pouco a 30 bilhões. Basta você multiplicar por 4. Então esse é o estresse todo. E aí o BTG Pactual, ciente disso, revisou as projeções de lucro líquido para o Banco do Brasil para 29,4 bilhões. E é importante a gente ter uma projeção conservadora, por quê? Porque sendo conservador, isso faz com que a nossa margem de segurança seja maior. E o que é a margem de segurança? Viu? Eu não sei se você já sabe, mas nenhum analista, nenhuma corretora, nenhuma casa de análise é capaz, salvo situações de sorte, de acertar o preço exato de um ativo. Até porque valuation é muito mais uma arte do que uma técnica efetivamente. Além do fato de que as pessoas, elas divergem entre si em relação ao valor justo de um ativo, seja ação ou não. Basta você considerar um mercado mais conhecido por todos, como o mercado imobiliário, onde comprador e vendedor divergem entre si. E essa divergência decorre da subjetividade de cada um e também do efeito dotação, que é um viés cognitivo. O que é o efeito dotação? Veja, obviamente eu que sou dono de alguma coisa, eu vou querer vender mais caro aquela coisa, aquele ativo, porque eu sou apegado excessivamente ao que eu tenho, efeito dotação. Ao passo que quem não tem todo esse apego, por isso quer comprar mais barato. Então esse embate gera a divergência clara, sem falar de outros vieses que também impactam a nossa percepção de valor das coisas. A verdade é que o preço é um dado objetivo da realidade, encontro de oferta e demanda, ao passo que valor
é bastante subjetivo. O que a gente busca com valuation é reduzir esse nível de subjetividade através dos modelos, que são basicamente representações da realidade, representações imprecisas, e você precisa conviver com isso. Por isso a necessidade de encontrar margem de segurança, que é o reconhecimento, é uma humildade intelectual no sentido de eu não sou capaz de precisar o valor justo. Eu sou capaz de, no máximo, me aproximar. E para isso, eu preciso de um espaço para errar. Afinal, essa projeção de 29,4 do BTG pode também ser revisada para baixo. Por quê? Porque o cenário é tão imprevisível que nem mesmo o Banco do Brasil, que vinha acertando o seu guidance, errou feio e ainda não soltou o novo guidance. Vai esperar o resultado do segundo trimestre. Tamanha a imprevisibilidade. E essa incerteza toda atrai ainda maior margem de segurança. Por quê? Talvez o cenário mais conservador não seja observado. Talvez o lucro do banco caia tanto que vá para 28 bilhões. Mas a margem agora já está boa. E a margem de segurança vem do retorno que você exige também. Então, além de você projetar um fluxo, aqui é o fluxo de caixa para o acionista, que é o lucro líquido, mais conservador, a sua taxa de desconto, que é o retorno exigido pelo acionista, tem que ser uma taxa de desconto maior ou uma taxa de desconto relativamente alta. É o que a gente vai ver aqui ao fazer o preço justo do Banco do Brasil. E o que reforça um lucro líquido menor é esse último fato relevante que eu comentei em um vídeo no canal, que é o JCP antecipado do banco. Ele antecipa. Veja, no ano passado ele antecipou o dobro desse valor. E aí a gente entra em duas hipóteses. De duas, uma. Ou o Banco do Brasil vai reduzir o payout drasticamente para 25% ou até 30%, algo que ele ainda não confirmou. Na verdade, ele tem confirmado o contrário, de payout de 40% pelo menos. Ou então o lucro líquido vai cair tanto a ponto de o dividendo cair quase pela metade no ano de 2025. Daí a razão pela qual eu disse que a ação cairia mais diante de toda essa incerteza e diante de um dividendo que vai ser relativamente baixo, considerando esses últimos anos de pagamento do Banco do Brasil. De qualquer modo, Banco do Brasil com toda essa queda, ele estaria caro ou barato já no preço atual, abaixo dos R$ 24? E aí, o que você acha? Olhando apenas para múltiplos, eu já trouxe vídeos aqui mostrando que a 29 bilhões de reais, o Banco do Brasil ainda deve negociar a um índice preço-lucro entre 5,5 a 6 vezes lucro, praticamente o que está na tela, o que está em linha com a média histórica de negociação do Banco do Brasil, de tal modo que o Banco do Brasil ele estaria, vamos dizer assim, um pouquinho barato. Mas eu quero te libertar de casas de análise. Eu vou te mostrar aqui como você pode calcular o preço justo do Banco do Brasil de uma maneira simples, porém mais eficaz, para não ficar só dependente também dos múltiplos, da opinião de outrem, te dar liberdade. Não vou detalhar tanto aqui com você, porque isso eu deixo para os membros da comunidade FMI, Formação Mirai Invest, onde eu detalho muito mais a técnica, ou melhor, a arte de calcular o preço justo. Mas aqui eu vou te dar algumas orientações que já vão te ajudar com certeza. Maior aprofundamento na comunidade FMI. Conheça clicando no link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Ok, e o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, veja, eu te falei e a gente está vendo que há uma grande incerteza quanto ao dividendo que será pago por Banco do Brasil. Seja porque a gente não sabe exatamente qual vai ser o lucro líquido, ou ter uma noção mais clara, tanto que o Banco do Brasil está revisando o seu guidance, seja porque o payout talvez caia. Então não dá para a gente utilizar Décio Bazin, não dá para a gente utilizar sequer modelo de Gordon, porque o dividendo está impreciso, volátil. Então a gente precisa passar para o fluxo de caixa descontado, que é o método mais utilizado. Só que aqui a gente vai promover uma simplificação desse método para o propósito desse vídeo. Aqui não é para ser um super vídeo técnico que vai detalhar isso está lá no Formação Mirai Invest. Aqui a gente vai te dar um atalho, uma heurística, mas sem sacrificar a margem de segurança. E o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente já viu que o lucro líquido projetado vai ficar entre 29 a 30 bilhões. Vamos pegar o mínimo possível, 29 bilhões. 29 bilhões. Então, esse é o fluxo de caixa para o acionista. O que é isso? Veja, qual que é o dinheiro que pertence ao acionista no resultado da empresa? Tem lá receita, custo, despesas, aí paga-se a dívida, não no caso do Banco do Brasil, né? Porque não tem dívida para pagar credores, mas ok. Paga-se a dívida numa empresa comum, paga-se o Estado, que são os tributos, e aí sobra o lucro líquido. Esse é o fluxo de caixa para o acionista. É o que a gente chama de última linha do demonstrativo de resultado de exercício, DRE. Beleza.
Então 29 bilhões. Esse é o lucro líquido projetado, não é certeza, porque pode ter frustração ou até surpresa positiva, que a gente ainda não sabe, mas 29 bilhões para 2025. Então esse é o fluxo de caixa para o acionista, que a gente vai chamar simplesmente de FCA. Portanto, FCA 29 bilhões. E a gente vai descontar esse fluxo, mas apenas em um ano. A gente não vai fazer projeções, a gente não vai lançar perpetuidade, a gente não vai colocar crescimento na perpetuidade, a gente não vai lançar período por período, não. Só um ano. Simples. Quanto mais você joga para o futuro, mais incerto fica. E já disse, esse aprofundamento tá no FMI. Beleza, 29. Mas qual será a taxa de desconto? WACC, custo médio ponderado de capital? Não. A gente vai adotar aqui fluxo de caixa para o acionista, então a gente vai adotar o retorno exigido pelo acionista. E aí a gente utiliza o CAPM, que é o modelo adotado para isso. Como que a gente vai calcular o CAPM de Banco do Brasil? A gente sabe que o CAPM é o retorno da renda fixa, risk-free, eu somo o beta, no caso do Banco do Brasil, multiplicado pelo prêmio de risco, que é o retorno do mercado, menos o retorno da renda fixa. E aí o que eu tenho? Nesse caso eu tenho, qual que é o risk-free aqui? Aí, como risk-free, a gente vai adotar, como o mercado tem adotado, o retorno produzido pela NTNB, que é o Tesouro IPCA+, que hoje está mais ou menos em IPCA mais 7, na maioria desses títulos. IPCA está em 5,5%, basta uma consulta ao site do IBGE, mais 7. Logo, 12,5% de forma aproximada. 12,5%. Eu vou ser até mais tranquilinho aqui e colocar só 12%, porque 12,5% é coisa pra caramba. A tendência é que isso reduza em algum momento. Então, em relação à taxa de desconto, vou ser até mais tranquilinho, mas seria 12,5%. Vou colocar 12%, que já é bastante. E aí eu vou somar com o beta que multiplica o retorno do mercado menos o retorno da renda fixa. Esse é o prêmio de risco. O prêmio de risco é 3% no mínimo. Ou seja, é o mínimo que eu exijo para colocar meu dinheiro em ações e não em renda fixa. 3% a mais. 3% vezes o beta, que é o nível de sensibilidade do Banco do Brasil em relação ao Ibovespa. Qual que é o beta aqui? O beta do Banco do Brasil está em 0,43. Contudo, diante de toda essa volatilidade, esse beta vai ter que subir. E já está subindo. É que isso aqui pega os últimos 5 anos. Eu diria o seguinte, coloca o beta em 1 aí. Com toda essa volatilidade, o beta está no mínimo na mesma medida que o Bovespa. No mínimo. A gente está vendo até mais esses últimos dias, mas é que é o estresse pontual do mercado. Vamos colocar em 1. Então, basicamente, vai ser 1 vezes 3, 3. No final das contas, 15%. 15%. Olha que eu reduzi meio daqui, joguei aqui no beta, 15%. Você acha loucura exigir hoje em Banco do Brasil 15%? Há uma taxa Selic de 14,75%, mas a gente não vai adotar a Selic simplesmente porque os analistas adotam a NTNB. Você acha loucura? Sem falar que para ganhar a Selic nesse total, você teria que travar essa rentabilidade e ainda ganhar de forma líquida, o que é quase impossível. Líquida mesmo, você ia ganhar uns 12,5%, como eu falei. Então, 12 aí, vamos lá, né? Vamos ser razoável aqui. Beleza. Então veja que eu não estou usando Basin, não estou usando Gordon. Então chegamos a um retorno exigido para o acionista de 15% pelo menos. Então o que a gente faz agora? Eu vou simplesmente pegar os 29 bilhões e dividir por 15%. Então 29 bi, que vai ser o preço justo, ou valor justo da companhia, vou colocar valor justo, vai ser 29 bilhões dividido por 15%, que vai dar quanto? Isso vai dar aproximadamente 193 bilhões de reais, tá? Esse seria o valor justo de Banco do Brasil, sem considerar dividendo nem nada. Quanto que vale o Banco do Brasil agora? Aqui no Investidor 10, você clica em empresa, aqui embaixo dá o valor. 136 bilhões. Então, o Banco do Brasil está barato. Se eu dividir 193 por 5,73 bilhões de papéis, eu chegaria a um preço justo de R$ 33,60. Então, qual seria o preço justo da ação de Banco do Brasil? Bota 33 aí, sempre por aproximação. Como eu te disse, não tem nada de exatidão aí. Então, a ação está barata. Mas me diz uma coisa, qual é a margem de segurança que você exige para aportar numa ação? Se for de apenas 20, 25%, pô, o preço já está excelente a 24, abaixo dos 24 agora. Agora, se você exige, seja qual for o motivo, se adiciona o risco estatal, etc e tal, se exige pelo menos 40%, aí você teria que aportar no valor correspondente a 60% de 33. Logo, você só compraria Banco do Brasil lá na casa dos 20. Agora, Luan, 30% para mim tá bom. Logo, a 23, mais ou menos o preço atual, já estaria legal. Entendeu a lógica? Por quê? Porque, como eu te disse, talvez no segundo trimestre a empresa frustre o resultado. Por isso a necessidade da margem de segurança. E se você for ainda mais rigoroso, ao invés de 12, você colocaria 12,5%, ou ao invés de só 3%, você colocaria 4%. E aí o retorno mínimo exigido pularia para 16%,
a 16,5. Se você fizesse isso, o preço justo de Banco do Brasil cairia para R$ 30. Então veja aqui, se você for ultra rigoroso e ultra conservador, o preço justo de Banco do Brasil é R$ 30. Mas e qual é a margem de segurança que você exige? De todo modo, hoje, sim, Banco do Brasil está abaixo do seu preço justo. Mas não se engane com esse dividend yield. Não será esse dividend yield. Pensando em dividend yield, eu deixei o preço teto na minha planilha de preço teto, que eu deixo disponível para os membros da comunidade FMI e também para os membros carteira Mirai. E lembrando que os dividendos poderão ser tributados, isso está em discussão. Hoje são isentos de imposto de renda, e falando de imposto, o prazo vai acabar. Finaliza agora em maio. Data de publicação desse vídeo está se encerrando, mas eu tenho uma solução para você, que é o aplicativo da Grana. Com esse aplicativo, em 5 minutinhos você vai fazer a declaração do imposto de renda. Rapidinho, pegando ações, fundos imobiliários, opções, pega tudo. E calcula também o imposto a pagar. Talvez você tenha DARFs atrasadas, tudo isso vai pegar, inclusive de opções, algo que o Revar não pega opções. Então, teste o Grana, para testar é de graça, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas, para acessar todo esse ferramental, que é o IR mensal, cálculo do imposto, e a declaração automática em menos de 5 minutos, você vai assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos, e o melhor, com o cupom MIRAI, que vai te dar 25% de desconto. Link aqui embaixo. Agora, alguns comentários aqui do YouTube. Luan, com as novas regras da LCA e LCI, que passaram a ter liquidez com 6 meses, toda hora muda isso aqui. Primeiro, subiram para 12 e 9, aí uniformizaram para 9, agora caíram de novo para 6. O governo não sabe o que faz. É o governo tira casaco, bota casaco. Vale a pena investir na LC e LCA, ao invés de fundo imobiliário? Não tem nada a ver. É diferente. Fundo imobiliário é renda variável e aqui é renda fixa. Não, a comparação não dá para ser feita porque a gente tem que comparar banana com banana, maçã com maçã. Tem nada a ver. E a Eletrobras? Pode ser que eu faça um vídeo sim. Tô pensando em fazer, tem muita gente pedindo. Se você quiser também, já comenta aí. Em se tratando de Brasil, recompra de cotas vai afundar os FIIs. A gente não sabe. Dei minhas considerações no vídeo anterior. Tô com mais de 10% de valorização no Fiagro Rura 11. Vocês venderiam e tacariam em ações? Ah, daí é muito individual. Quem fez o FMI não compra Azul. Passa longe. Você tá doido. Agora vender CS Mineração e comprar Bradesco, eu tinha pensado nisso. Olha, não é uma ideia. Apesar de CS Mineração, dá para deixar na carteira aí que ainda tá pagando um excelente dividendo, então o carrego não é tão ruim, já que não está com dívida. Eu fiz o contrário, vendi minha posição em Bradesco com 20% de lucro para comprar Banco do Brasil na queda. Fiz cagada? Olha, como você comprou Banco do Brasil na queda, você não fez cagada. Depende de qual queda você está falando. E esse vídeo aqui serviu para esclarecer isso. Mas e você? Qual o seu preço justo de Banco do Brasil? E aqui em cima eu vou deixar um vídeo detalhando como você escolhe ações do setor bancário na prática. Corre lá.